Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer o deployment e a publicação aí das suas aplicações Blazor WASM, Blazor WebAssembly com GitHub Pages utilizando o GitHub Actions. Então, processo de CI/CD aí para você fazer o deployment automatizado das suas aplicações WebAssembly direto para a hospedagem do GitHub, que são os GitHub Pages, né? Que é uma hospedagem gratuita. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, e nesse canal eu falo sobre programação e tecnologia de uma forma simples e fácil. Então, se você está conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá conferir o processo de CI/CD aqui com Blazor WebAssembly. Bom pessoal, começando aqui, ó, tô na minha máquina aqui no pasta dev, vamos criar aqui um .NET New Blazor WASM, criar um novo projeto do tipo Blazor WebAssembly, -o Blazor Deploy, -- PWA, tá? Então vamos criar esse projeto aqui com suporte a PWA, não que isso influencie em alguma coisa, e vamos executar ele aqui, ó, .NET Watch Run, para ver se está rodando tudo certinho, né? Se nosso projeto tá tudo ok, ele vai trazer aqui um browser, ó, nossa aplicação está funcionando, né? Tá pegando os dados, pegando as informações. Então, tá tudo ok. Então, chegamos no fim da nossa aplicação aqui, né? Claro que isso é um exemplo a partir do deployment, então não é, vou mostrar a codificação aqui, até porque tem pouca coisa nessa parte do Blazor, tá? O que a gente pode fazer para começar aqui, tá? Eu venho aqui para o GitHub, em primeiro lugar, repositórios, e vamos criar um novo repositório aqui. Vou chamar ele aqui de Blazor GHPages Deploy, tá? Então, Blazor GHPages Deploy. Vamos criar esse repositório aqui. Ele está criado. Deixa eu voltar para o meu terminal aqui agora e adicionar um .NET New Git Ignore. Esse aqui vai criar já um arquivo .gitignore com todos os arquivos que não precisam ser enviados para o GitHub. Deixa eu abrir isso aqui com o code. Visual Studio Code. Ele criou esse arquivo aqui, ó. Caso vocês fiquem curiosos com esse comando, .NET New Git Ignore, ele cria esse arquivo aqui com tudo que precisa, com tudo que não precisa ser enviado para o GitHub. Tá bom? E agora a gente já pode começar aqui com o git add all, né? Vou adicionar tudo. Na verdade, o git init primeiro, para inicializar um repositório. Git add all. E deixa eu ver aqui o repositório, o nome do repositório lá. Git commit -m finalizado o app, indo para prod. Ó, que responsa, hein? Aí sim, bora. Eu tô na branch master aqui também, né? Ele criou aqui pra mim a branch master. Então vou usar um git branch -m main para trocar essa branch para main. Vamos usar o git remote add origin para vincular esse repositório local aqui com o GitHub. Então git remote add origin, a gente vai colocar aqui o endereço do nosso repositório com .git no final. E se vocês estiverem na dúvida, ele mostra esses comandos aqui. E agora a gente vai executar um git push -u origin main. Vamos mandar esses dados aí, essas informações para a branch principal aqui do nosso projeto. Tá? Então, o nosso projeto já está tudo aqui. Agora a gente precisa publicar ele e automatizar. Tá? A primeira coisa que você precisa fazer é vir nos settings aqui do projeto. E aqui embaixo, ó, ele tem o Pages, o suporte ao GitHub Pages. Então você pode clicar aqui e pode selecionar aqui o Source Deploy from a Branch, GitHub Actions. Então, ó, GitHub Pages Saved. Então ele vai aparecer aqui, né? Não vai acontecer nada, ele não dá uma mensagem, até meio esquisito aqui. Dá para colocar custom domain, HTTP, um monte de coisa. Mas se a gente vier aqui nos Actions, ele já vai tentar, deixa eu ver no meu code aqui se ele gerou, se foi nada, não gerou nada. Então vou lá no Pages, GitHub Actions, ele vai sugerir um workflow aqui pra gente, ó. Browse our workflows, etc e tal. Você pode selecionar um daqui, tentar partir por um daqui, mas eu vou mostrar como que a gente cria esses workflows dentro do nosso projeto, tá? Se você quiser configurar alguns, está trabalhando com HTML estático, qualquer coisa que seja, fique à vontade aqui também, mas vou mostrar aqui desde o começo para que a gente possa entender alguns princípios aqui interessantes dessa parte de deployment. Perfeito, então pessoal. Bom, na minha aplicação aqui, ó, tô com ela aberta no Visual Studio Code. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no meu index.html. Essa é uma das mudanças que a gente tem que fazer. Isso aqui precisa ser melhorado ainda, tá? É um passo que eu ainda não melhorei. Dá pra fazer com o Jenkins isso, mas eu não tive tempo de ver isso. E eu troquei o base href aqui, ó, de barra só. Então vou comentar ele aqui para a URL do nosso projeto. Então se a gente tem lá no nosso projeto aqui, ó, Blazor GitHub Pages Deploy, vou pegar o nome do projeto, tá? Vocês têm que fazer essa troca aqui primeiro, ó, trocar para esse site, essa URL e
trocar o nome do projeto, tá? Por que isso é necessário? Ele vai tentar sempre buscar a URL base da barra aqui, né, da raiz da aplicação. Como o GitHub ele vai trabalhar com pastas ali, ele vai colocar o nosso site dentro de uma pasta determinada, a gente já vai ver isso, ele não vai conseguir entender, ele se perde nessa parte aqui. Então aqui a gente precisa explicitamente trocar. E um outro ponto é que a publicação dessas páginas, ela fica sempre nesse padrão de URL aqui, ó. Ele vai ficar sempre o nome do seu usuário, .github.io, barra o nome do seu projeto, barra o nome do seu repositório. Então é uma URL diferente, não é a mesma URL do repositório. Só para mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui no Page One, essa é uma aplicação que eu tenho rodando aqui no github.io, é uma aplicação para gerar senhas aleatórias, né? Então a gente consegue gerar várias senhas aqui, copiar para o clipboard, colar essas senhas aqui, tá? Então ela está rodando aqui direto no GitHub Pages, então vocês notem que é andrebaltieri.github.io/passpad, tá? Então passpad é o nome do projeto. Se vocês acessarem lá o GitHub do André Baltieri aqui e forem no passpad, vocês vão encontrar o repositório. Então esse é o repositório e esse é a URL publicada da aplicação, tá? Então a nossa aplicação, ela está publicada aqui nesse deployment. Então quando a gente publicar ela, a gente vai ter a URL andrebaltieri.github.io barra o Blazor Pages Deploy, ó. Então ele até apareceu aqui, ó, page, não tem nada rodando, né? Então ele deu um erro amistoso aí pra gente. Ele sabe que o GitHub Page está habilitado, mas não foi feito nenhum deployment aí ainda, tá? Então essa vai ser sempre o padrão de URL. O único percalço que eu encontrei aqui durante o deployment dessa aplicação foi de fato criar esse base href aqui apontando pro GitHub Pages, né? Ao invés de poder usar a barra ali, tá bom? Depois disso, o processo aqui dentro vai ser o mesmo. A gente vai fazer o que, ó? Primeiro, eu vou criar aqui dentro do nosso projeto uma pasta GitHub, new folder.github. Dentro do GitHub, eu vou criar uma nova pasta chamada de workflows. E aqui dentro eu vou criar o nosso fluxo, o nosso workflow, que vai fazer o deployment e a publicação da nossa aplicação. Eu chamo ele com o nome da branch mesmo. Vocês têm algum padrão aí, se vocês conhecerem algum padrão, vocês podem me sugerir aí nos comentários, tá? Mas normalmente eu chamo o nome da branch que ele vai pegar para publicar. Tá? Então o que a gente quer que aconteça nesse processo de automação aqui? A gente quer que toda vez que a gente fizer um push, que a gente enviar algo novo para branch main, para branch principal, você pode escolher qualquer branch, tá? Mas normalmente é branch main. Toda vez que algo for para branch principal, ele vai fazer o build e o deployment da nossa aplicação. Então ele vai compilar a nossa aplicação de novo, vai gerar todos os arquivos e vai fazer a publicação. Assim a gente garante, e isso é exatamente o que a gente quer garantir que tudo que está na branch main está publicado em produção. Se você faz o publish direto pelo Visual Studio Code, por exemplo, vai funcionar, mas você nunca vai ter a certeza que o código que você está trabalhando na branch principal é um código que está em produção. Então nesse processo você vai fazer um build e vai fazer um deployment. Inclusive esse build ele vai ser feito numa máquina do GitHub, não vai ser nem feito na nossa máquina aqui, tá? Então a gente vai começar aqui dando um nome para ele. Normalmente o nome que o próprio GitHub sugere, né, é o deploy, ou qualquer nome que seja aí, tanto faz. E aí a gente vai fazer o on, né, que é em qual lugar que isso aqui vai acontecer. Então eu vou chamar aqui um push branches. E aí a gente pode colocar uma branch só ou mais, né? Mas eu vou manter só a main aqui. Então toda vez que acontecer um push para branch main, a gente vai ter aqui um workflow dispatch. Workflow dispatch. Tá? Qual que é o primeiro ponto que a gente precisa prestar muita atenção aqui? Vou dar duas dicas para vocês. Primeiro, vocês usarem uma extensão aqui chamada Ident Rainbow, que é essa, cadê? Ident Rainbow, essa aqui, ó. Essa é a que eu uso, né? Mas tem várias extensões aqui que ele vai colocar essa coloração aqui no código que vocês estão vendo. Então, se vocês verem aqui no meu código, ó, ele tem essa coloração aqui diferente para eu saber a indentação, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é a extensão do próprio YAML. Então, a extensão para dar o suporte ao YAML aí. Ele me sugeriu aqui aquela hora, Prettier dá suporte também. Eu não tenho ele instalado. Ele dá suporte para essa parte também, tá? Então, ele já vai auto-formatar seu código aí se você quiser, tá bom? Uma parte que você tem que ficar bem atento, porque se você der um espaço a mais aqui, vai falhar seu workflow, tá bom? Beleza? O workflow dispatch aqui não tem nada, né, nesse momento. Permissions. Vou colocar aqui as permissões de content read, tá? Esse eu segui do GitHub mesmo. Ele me sugeriu isso. E pages write, tá? ID token write. Então, 3 permissões provavelmente para publicar conteúdo, né? Postar algum conteúdo, para ter acesso ao GitHub Pages e para poder criar os tokens de publicação, que é algo que a gente vai precisar, tá bom? Depois a gente tem aqui o Concurrency Group Pages, Cancel in Progress,
como false. Tá bom? São duas configurações que a gente tem de concorrência aí também para publicação no GitHub Pages. E essa parte eu confesso que eu não sou muito ligado mesmo. Tá? Beleza? O que mais importa pra gente é a parte que vem agora dos jobs, tá? Jobs é tudo que vai ser executado durante o nosso processo de deployment aqui. Então, o que acontece? O que a gente precisa para fazer o deployment da nossa aplicação e por que é extremamente importante que vocês saibam linha de comando. Vocês estão começando, vocês estão assistindo o curso do Balta lá com o Visual Studio Code e usando o terminal para fazer os comandos, e daí você está achando super chato. Você fala assim, putz, toda vez eu tenho que vir aqui e digitar no comando, o Visual Studio é só clicar no play. Beleza, só clicar no play. Mas, por exemplo, assim, vocês sabiam que para o Blazor funcionar, para a gente conseguir compilar o Blazor WebAssembly, a gente precisa instalar uma ferramenta chamada, um workload, na verdade, né, chamado de Wasm Tools. Então isso é necessário. Por exemplo, aqui na minha máquina já está instalado, porque eu instalei o Rider, instalei o Visual Studio. Então isso daqui já veio por baixo dos panos. Mas quando a nossa aplicação for rodar no servidor, ele vai subir uma máquina Linux nova. Então, olha só, aqui eu vou colocar o deployment e o environment como name GitHub Pages, tá? E a URL aqui do nosso deployment, eu já vou copiar uma padrão aqui, que é do próprio GitHub, que é o steps.deployment.output.page URL, tá? Ou seja, ele vai pegar a própria URL ali que eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui, abaixo do environment aqui, a gente vai ter o runs on e eu vou colocar o Ubuntu latest. Então essa aplicação aqui, esse build, né, esse processo de build, não o app nosso, ele vai ser compilado, ele vai ser buildado aqui numa máquina Ubuntu. Então a gente tem que se atentar a tudo isso durante o nosso deployment, tá? Eu acho que dá para subir máquina Windows aqui, mas a gente paga por esses deployments aqui, né? Esse aqui é um recurso que vocês vão ter minutos finitos aí, não é minutos infinitos, então você precisa de mais minutos. Se seu build demora muito, você precisa de mais minutos e obviamente você tem que pagar mais por isso, para vocês testarem, vai funcionar beleza, mas vai para produção, você tem que se preocupar com isso. Então o Ubuntu tem as máquinas menores, já é mais fácil, inclusive eu recomendo rodar .NET no Ubuntu, faz muito sentido já para mim rodar muito em máquina Windows, só se precisar realmente. E aí que vem o caso, agora a gente tem que colocar para ele baby steps, passo a passo, o que tem que acontecer para ele conseguir fazer o build e o deployment da nossa aplicação. Então, por exemplo, que eu estava comentando com vocês sobre o Wasm Tools, né? A gente precisa executar aqui, ó, um .NET Workload install Wasm Tools. Então essa é importante a gente executar isso aqui para garantir que o Wasm Tools está instalado na máquina, tá? E aí como que eu faço o build da nossa aplicação? .NET build para compilar a nossa aplicação. E como que eu compilo a nossa aplicação para o modo release? -C release. Então modo release, senão a gente vai colocar a aplicação no modo development, que vai, além de poder as pessoas poderem ter acesso a informações que não devem, informações de debug, por exemplo, a gente vai estar com uma performance totalmente degradada aqui, tá? Então são itens aí que a gente precisa saber, que é importante a gente saber para que o nosso deployment funcione. Então por isso é importante também que a gente tenha essa noção de linhas de comando, tá? Então isso é muito importante. Então vamos aqui para os steps, que são os passos para que a gente possa fazer esse deployment, tá? A boa notícia é que, como o GitHub Actions ele é compartilhado, então, por exemplo, assim, para a gente baixar o source da nossa aplicação, já tem um GitHub Action pronto, então a gente pode usar ele. Para instalar o .NET já tem um action pronto, a gente pode usar ele, então é bem fácil, bem simples, tá? Mas vamos lá. Primeiro step, o name dele é o checkout, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o nosso código-fonte, que está no GitHub. Então a gente vai usar aqui o uses, e aí sempre que a gente tem o uses, a gente está usando um GitHub Action. Então actions/checkout @v4, a última versão que tem até a gravação desse vídeo. Então o primeiro passo é fazer o checkout do nosso código-fonte. Então fizemos o checkout aqui. O segundo passo é de fato instalar o .NET. Então a gente precisa do .NET instalado para fazer o build da nossa aplicação. Então setup.NET, tá? Como que a gente faz o setup.NET? Uses actions /setup.net @v3, tá? Então versão 3 aqui que eu estou usando desse item aqui. Ele também permite que a gente coloque configurações, né? Então eu posso usar o with aqui e posso especificar aqui, ó, o .NET version 8.0.x, né? Onde x aqui inclui qualquer versão que venha a sair, né? A gente está na versão 8.0.100 e já está 200 em preview, 8.0.200 em preview, tá bom? Então ele vai cobrir essas duas versões aqui, beleza? Próximo passo que a gente tem que fazer agora, tá? Se a gente já fez o setup do .NET, nosso próximo passo é instalar o .NET Wasm Tools. Então vamos lá, ó, name,
install .NET WASM Tools. Tá? Para isso, a gente não tem um action, mas a gente pode usar o comando run para executar um comando direto no terminal dessa máquina. Então a gente pode executar um run e um .NET Workload install WASM Tools. Tá? Que eu falei para vocês. Beleza, com o WASM Tools instalado, nosso próximo passo é fazer o quê? É restaurar as dependências. Então, restore dependencies, tá? Esses nomes que eu tô dando aqui, tanto faz, tá, gente? Run .NET Restore. Tá? Feito o .NET Restore, aí sim a gente vai ter o name para o build, tá? Então vamos executar aqui um run .NET build -c release -no restore, porque a gente já restaurou anteriormente, né, os pacotes, as dependências que a gente tem. Beleza? Então a gente fez a instalação do workload, fez o restore, fez o build dele, e aí o nosso último passo aqui pro .NET é fazer o publish, tá? .NET. Beleza? Publish da nossa aplicação. E a gente vai rodar um comando .NET Publish -c release nesse formato aqui. Se você estiver trabalhando com múltiplos projetos aqui, na verdade sim, eu sempre gosto de fazer isso aqui, né? Se a gente olhar aqui o nome da nossa aplicação, .csproj, o .NET Publish ele vai falhar se você tiver mais de um projeto na solução ou se você tiver uma solution aqui dentro, tá? Então o nosso caso aqui chama Blazor Deploy. A gente pode usar aqui o nome Blazor Deploy.csproj para garantir que ele já vai pegar esse CSproj aí, tá? Beleza. E aí tem duas flags aqui, que é o -o docs, tá? E o -no logo. Essas duas flags aqui, elas fazem o quê? Vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Eu sempre vou fazendo assim, tá, gente? Eu vou fazendo um teste aqui, né? Por exemplo, a gente deu o build lá. Então vamos executar aqui, por exemplo, um .NET Publish -c release, .NET Publish aqui do Blazor Deploy, .csproj -c release. Eu não vou usar o ponto barra aqui por conta do sistema operacional, tá? Não posso deixar assim, pelo menos no nosso YAML, tá bom? Vamos deixar ele executar. E se a gente deixar ele fazer o build da nossa aplicação nesse formato aqui, ele vai criar o resultado final, a informação que vai ser publicada, ele vai criar dentro de uma pasta chamada bin, a release, bin.net8 release. Vou mostrar para vocês aonde que ele coloca esses itens. ls cd bin cdnet, deixa eu dar um ls aqui pra gente ver, dar um clear aqui, tá? A gente tem agora a pasta release aqui, cd release, cdnet8, tá? E aqui dentro a gente vai ter a publicação da nossa aplicação. Então ele fica nessa pasta aqui, dá um zoom out aqui para vocês verem, tá? O deployment é feito nessa pasta aqui. E isso é um problema pra gente porque o GitHub, ele vai sempre, tá? Tem a pasta, tá vendo? Publish, www.root aqui, são essas pastas que a gente quer trabalhar, tá? O problema nosso aqui é o seguinte, o GitHub Pages, por padrão, ele vai sempre procurar uma pasta chamada docs para trabalhar, tá? Então, se você vier aqui no próprio GitHub Pages, né, no site do GitHub Pages lá, ele vai pedir para vocês sempre colocarem os arquivos, que só pode ser HTML, CSS, JS, não roda .NET, Blazor WASM o resultado final é HTML, CSS, .NET, ele vai pedir sempre para colocar na pasta docs aqui. Então, por isso, o -o aqui no nosso flag, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, quando a gente coloca aqui o -o docs, ao invés de criar dentro daquela pasta bin, obj e tal, ele já criou aqui na pasta docs pra gente. Super importante essas dicas aí que ajudam a gente. E esse no logo aqui é para não incluir o logo do .NET. Mentira. Esse no logo é no log output, tá? Que é o log separado esse aqui, tá? Até para não ter log ali, já que não faz sentido pra gente ter um log do publish nesse momento, tá? Então a gente consegue reduzir a carga da máquina nesse período, tá bom? Acredito que essa parte é isso mesmo, tá? Se eu não esqueci de nada aqui, essa parte é isso mesmo. Então, assim, ó, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem a pasta docs criada lá, tá? Agora a gente tem que fazer o upload disso, né? A gente tem que colocar isso dentro do GitHub Pages ali, tá? Deixar o setup dele completinho. Então, vamos colocar aqui um setup pages. Para nossa alegria, a gente tem já um actions/configure pages v4. Tá? Então a gente já tem um setup aqui para o GitHub Pages, então a gente vai preparar tudo que precisa no nosso repositório aí para suportar o GitHub Pages caso não esteja separado. E aí a gente tem, por fim, aqui o nosso upload, que é enviar os arquivos. Então novamente a gente vai usar aqui um GitHub Action, que é o actions/upload pages artifact @v3. E por fim, a gente tem o nosso último step aqui, que é o deploy, de fato, para o GitHub Page. O ID a gente coloca como deployment. Não sei se isso afeta alguma coisa, não testei sem esse item aqui. E depois o uses, a gente vai colocar o actions/deploy-pages @v4.
Então, esse é todo o nosso código, tá? Então, esse é tudo que a gente precisa para ter o deployment automatizado aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu não quebrei nada aqui. E nessa parte de deployment, isso aqui, gente, isso aqui é um negócio doido. Isso aqui é muita tentativa e erro, tá? Então, vocês vão direto ao fast deployment, falha, daí vocês têm que ficar olhando o log lá para ver se o que falhou, né? O que deu errado, tá bom? Deixa eu só remover a pasta docs aqui, ó. Eu vou deletar ela e eu vou aproveitar já para colocar ela aqui no gitignore para que ela nunca seja comitada, que não faz sentido a gente mandar um código, já que a gente quer fazer o build e deployment lá. Então, por fim, a gente teve um gitignore alterado, a gente teve o nosso workflow alterado e a gente tem o nosso index alterado, tá? Então, se quiser fazer o commit aqui por dentro, fazer por fora, que acho que não está configurado o meu aqui, que eu quase não uso. Git add all, git commit -m adicionado workflow, git push -u origin main. Tá? Então a gente já vai puxar para branch principal aqui, não façam isso em casa, tá? E se a gente navegar aqui para o nosso GitHub Pages, para o nosso projeto, vier aqui em Actions, já falhou a nossa action de cara aqui no deployment, né? Ele falou assim, ó, valid workflow file, então qualquer coisa vocês vão encontrar aqui no log, ó, show more, na linha 10, coluna 3, né? 7, 8, 9, 10, aqui não é content, é contents. Tá bom? Depois, se vocês quiserem pegar esse YAML aqui, ele vai estar no GitHub. Vai estar nessa URL aqui, tá? Só vocês entrarem lá no Blazor GitHub Pages Deploy, tá bom? Vamos executar aqui de novo git add all, git commit adicionador to flow, git push -u origin main. Vamos voltar aqui para o nosso actions. Vamos ver aqui. E ele já está executando aqui, ó. Adicionado o workflow. A gente pode entrar aqui no deployment, tá? E ele está executando o nosso deploy. Ele vai aparecer passo a passo aqui de tudo que ele está fazendo. Se der algum erro, ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Então tá instalando o Wasm Tools, restaurou as dependências, tá fazendo o build. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o publish. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa errada no publish aqui. Eu acho que eu já sei esse erro que ele deu aqui. Esse erro ele não deu muita informação pra gente, tá? Mas eu já tive esse problema antes. Deixa eu só alterar um flagzinho aqui no nosso workflow, no main, que é o seguinte, aqui no .NET Publish, tá? Nessa parte aqui, esse "-c release, eu tive que trocar ele para "-c release", tá? Acredito que seja por conta dessa release no Linux, tá? Vamos ver se era isso. Eu já tive esse problema antes, acredito que seja isso, tá? Vamos executar aqui de novo os passos aqui. Add all, git commit -m alterado workflow, tá? Git push -u origin main, porque aqui é modo loucura, tá bom? Vamos voltar para lá novamente, a gente vai testar. Então, como eu falei para vocês, tentativa e erro, mas uma hora que isso aqui estiver rodando, você não precisa mais mexer nesse arquivo do workflow, só eventualmente atualizar se saírem pacotes novos, né, versões novas aí que fazem sentido para o seu deployment. Beleza, pessoal? Ó, mais um erro que aconteceu aqui. Eu peguei uma outra linha que eu já tinha funcionando e o no logo aqui não é com traço, tá? Então, assim é o jeito errado. Tá? Beleza? Copiei errado a linha aqui. E aqui, Blazor Deployment, agora vai. Então, vou até comentar assim, ó. Git add all, git commit -m, agora vai, tá? Git push -u origin main. Tá? É até legal trazer esses erros aqui para vocês, né? Para vocês verem que, às vezes, no vídeo a gente encurta algumas coisas aqui, né? Porque senão fica chato ver esse tipo de situação, mas às vezes é bom mostrar pra vocês não acharem que é 100% mil maravilhas, tá? E não comitem coisas do tipo, agora vai, tá? Por favor. Isso aqui é só um exemplo e nem façam os pushes direto pra main aí, façam testes antes, vocês podem ter diversas branches aí separadas, mas vamos lá. Quase, hein? Bateu na trave, agora deu problema no nosso upload aqui, tá? Eu já sei o que aconteceu. O que acontece? Ele tenta, né, esse upload aqui, ó, ele sempre vai tentar pegar uma pasta chamada underline sites para fazer o deployment, tá? Então, ou a gente usa essa pasta aqui ao invés do -doc e faz uma configuração lá no GitHub Pages, ou a gente usa aqui também uma configuração com o with, igual a gente fez lá com a versão do .NET, tá bem? E aí aqui embaixo a gente pode especificar um path, um caminho aqui para ele, tá? Então, no nosso caso aqui, o caminho vai ser a pasta docs. Só que se a gente notar, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também, é que dentro da pasta aqui, deixa eu abrir ela no Explorer, que vai ser mais fácil.
Dentro da pasta bin release aqui, net8, ele não fica, a nossa aplicação não fica publicada direto aqui, tá vendo? Então essa pasta aqui, ela contém todos os arquivos, mas a nossa aplicação mesmo, ela fica dentro da www.root, tá? Então aqui dentro que fica a nossa aplicação, tá? Então a gente precisa apontar para dentro dessa pasta aqui, então só a docs não adianta, a gente tem que ser a docs/www.root, então é lá que vai ficar a nossa aplicação, tá bem? Beleza? Acho que agora vai, então vamos lá. Dá um clear aqui, git add all, git commit -m, adicionado pasta correta no upload, git push -u origin main, tá? E bora gastar minuto do GitHub Pages lá, tá? Depois eu vou mostrar um método legal para vocês, deixar uma receita de bolo para vocês aí já pronto, tá? Vamos deixar ele rodar aqui para ver, deployment, e a gente já volta. Boa, rodou. Agora o deployment foi feito com sucesso. Vamos contrair esses itens aqui pra gente ver, ó. Foi feito todos, passou por todos os itens aqui. Upload, post checkout. Se a gente voltar aqui nas nossas actions, nossa action vai aparecer como verdinha aqui, ou seja, rodou, deu tudo certo. Vamos pro teste final aqui, vamos ver se ele aparece aqui agora, ó, em nossa aplicação. Tá rodando, ó, que bacana. Finalmente está rodando a nossa aplicação aqui, tá? Mas claro, se você ficou comigo até o final desse vídeo aqui, você merece uma coisinha a mais, tá? Então olha que doideira, eu vou vir aqui nos meus repositórios agora, a gente teve todo esse trabalhão aí para fazer esse primeiro workflow, tá? Mas veja só, vamos pro meu terminal aqui, deixar o repositório ali aberto, cd ponto, e vamos criar aqui um .NET New Blazor Wasm -o blz dpl ghpg, tá? Nossa, que doideira, tá? Não importa o nome aqui da aplicação, vamos entrar nela aqui e vamos executar o mesmo processo, ó, .NET new git ignore, vamos dar um git init, git add all, git commit -m finalizado o projeto, tá? E o git branch -m main aí para trocar para branch principal, tá? Para trocar o nome da branch. Vamos criar um novo repositório aqui agora, tá? Vou criar um repositório como Blazor deploy ghpages simplified, que é a versão simplificada do nosso deployment aqui, tá bom? Vamos pegar ele aqui, pegar o nome do nosso repositório e vou copiar essa linha já que eu tô com preguiça. Vamos dar um git remote add aqui e dar um git push -u origin main, tá? Então vamos publicar para a branch principal aqui, a nossa aplicação, tá bom? Se a gente vier aqui, a gente dá um F5, nossa aplicação, ela tá rodando aqui, um repositório totalmente novo, tá? Vou para settings aqui, de novo, vou clicar aqui em pages, e vou selecionar aqui com GitHub Actions, já vou deixar isso aqui habilitado. Vamos voltar para o nosso code aqui agora, o que a gente vai fazer? Dentro do Visual Studio Code, deixa eu pegar o nosso YAML aqui e deixa eu abrir aquela pasta do nosso Blazor, tá? Vou pegar esse aqui, vamos seguir o mesmo processo, só que agora a gente vai precisar fazer nada, deixa eu criar uma nova pasta aqui, new folder.github, dentro do GitHub o new folder workflows, tá? E dentro do workflows eu vou criar um novo arquivo chamado de main.yml. Aqui eu vou colar todo aquele código que a gente acabou de criar, tá? Então olha só, colei todo aquele código lá e a única coisa que eu vou precisar alterar aqui é o nome do meu projeto, tá bom? Então aqui no nosso caso, ó, se você tiver aqui com C#, né, só você copiar do program lá que não tem erro, tá? Então olha que legal, fiz essa cópia aqui. Vamos voltar para o nosso terminal, vamos executar um git add all, git commit -m adicionado workflow, tá? E um git push -u origin main. Então isso aqui é basicamente uma receita de bolo que a gente tem para fazer deployment de aplicações Blazor Wasm utilizando GitHub Pages, tá? Vamos aqui para os nossos actions e a gente tem a nossa action rodando aqui já, tá? Vou clicar aqui no deployment e vamos aguardar para ver o deployment dessa aplicação. Beleza, então o nosso deployment foi completo e agora a gente já sabe, ó, que a gente pegar o nome do repositório aqui e jogar ele aqui dentro do nome do nosso usuário, a gente vai chegar até a nossa aplicação, ó, que já vai carregar erroneamente aqui, porque a gente não alterou a URL, tá? Então, aquele problema da URL que eu falei, olha, ele não consegue carregar, não consegue encontrar os recursos aqui. Vamos só no nosso Visual Studio Code aqui agora, abrir o nosso main, fica aqui www.root, o nosso index.html, perdão, e trocar o nosso href base aí pro nome do nosso repositório, tá? Isso vai causar um novo deployment aqui, então git add -all, git commit -m trocado base href do site e o git push -u origin main.
Novamente, se a gente for lá pro GitHub, a gente vai ver as nossas actions rodando. Vai lá para actions, trocado base HRF do site. E aí, claro, a gente já volta para conferir se deu tudo certo. Perfeito, então, pessoal, se a gente olhar aqui, o deployment foi feito. Vamos pro teste final agora, hein? E carregou a nossa aplicação aqui, ó, contador rodando e nosso Blazor WebAssembly rodando direto do GitHub Pages, tá? Então eu sei que foi um vídeo longo, mas realmente tinha bastante coisa para falar, que vocês queriam mostrar o workflow passo a passo, em vez de só mostrar um copia e cola aí para vocês entenderem também como que esse workflow é feito, da onde vem esses passos, tá bom? Claro que você ficou aqui até o final, deixa seu like, né? Compartilha esse vídeo aí para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, tá bom? E claro, deixa aí nos comentários se você gostou dessa dica, você vai usar o GitHub Pages aí para hospedar suas aplicações Blazor WASM. Um abraço e até o próximo vídeo.